Fala, consciência! Tudo bem com você? Hoje eu trouxe aqui uma matéria especial, publicada há alguns anos, que foi muito boa, falando sobre experiência de quase morte. E eu trouxe aqui para que a gente possa assistir juntos e que eu possa também fazer uma reação. Quer dizer, eu posso ir parando, comentando, mas assim, eu não me lembro mais dessa matéria. Foi produzida aí pela Rede Bandeirantes em 2011. Mas vamos rever aqui o que eles falaram a respeito na época, porque muito desses assuntos só vem a agregar o que a gente conhece desse tema. Inclusive, se você se interessa pela própria experiência de quase morte, ou EQM, fenômenos transcendentes e assuntos ligados à evolução da consciência, então se inscreva no canal, tem muito vídeo, muito conteúdo relevante aqui que vai te ajudar demais. Então vamos começar aqui, o nosso vídeo e ver o que essa matéria pode acrescentar para a gente. Estou curioso, faz realmente muito tempo que eu não vejo, então vamos lá. Histórias extraordinárias que desafiam a lógica e a ciência. Eles perderam os sinais vitais por algum tempo e garantem ter visto e ouvido coisas que jamais esquecerão. Mesmo em coma, uma empresária se lembra de tudo o que aconteceu no hospital. E depois de um acidente, o medalhista olímpico Lars Grael afirma ter visto o atendimento médico fora de seu corpo. Eles ficaram entre a vida e a morte e voltaram para contar o que viram. Agora, uma pequena questão aqui, O nome que eles deram para essa matéria, Além da Vida, realmente ali, foi muito assertivo. Poderia ter um nome mais ruinzinho, mas não. Além da Vida tá E o que bacana. diz a ciência sobre essas experiências? É o que você vai ver a partir de hoje na nova série de reportagens do Jornal da Band. A minha alma saiu do meu corpo e passeou no hospital. Você tem uma espécie de levitação, de sair do próprio corpo. Vou fazer uma observação aqui. Esse que está falando agora é o Lars Grael. Não sei se todos conhecem a história dele. Um medalhista olímpico, um atleta de ponta do Brasil, que perdeu uma perna e teve uma experiência de quase morte. Antes dele comentar aqui, eu já gostaria de deixar registrado aqui um ponto muito, para mim foi muito marcante, porque ele teve uma passagem pela política, obviamente tem que dar um atenuante, porque quem está envolvido em política, geralmente a gente sabe que é um processo muito complicado, né? Quase como sujar sua ficha evolutiva nos dias atuais, porque é realmente o mundo da podridão. Mas Lars Grael, há muitos anos atrás, quando ele foi, se não me engano, ministro, ele foi em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, cidade onde eu nasci e residia na época, e lá num auditório de eventos, ele ia participar, e ele chegou como ministro, chegou andando com as muletas dele, mas assim, foi a única vez que eu ouvi, mas a leitura que deu para ver nele andando, que ele tinha uma força presencial, uma energia muito diferenciada, muito forte. Isso chamou muito a atenção. Então, deu para perceber que ele não é só um atleta, sabe? É um atleta, o cara do Iati. Não, é mais do que isso. Então, essa leitura energética que eu fiz dele foi rápida, mas foi muito impactante. Eu vi que, energeticamente falando, dá para ver que ele é um ser, uma pessoa diferenciada. Então, fica aqui os meus votos de gratidão e de completismo na vida, porque realmente ele é uma pessoa fora de série. E o que ele conta também, não sei se ele vai contar aqui, mas é realmente muito interessante. E onde eu pude, assim, me ver de fora, Eles correram para a emergência, me entubaram, correram para a emergência e eu fui sobrevoando em cima do corpo. Eu lembro das luzes passando. Eles não se conhecem, mas no limite estreito entre a vida e a morte, viram e ouviram coisas surpreendentes. Marisa sabe que não é fácil falar do que viveu, mas está certa de que só voltou para contar a história. Era uma terça-feira, como tantas outras no Parque do Ibirapuera, mas naquele dia o passeio seria curto. Tive uma dor alucinante do lado direito. Andei, pedalei, encostei numa guia,
e pedia muita água, porque a minha cabeça parecia que estava pegando fogo. Eu não posso estar falando besteira, mas se não me engano, essa mulher, ela já foi voluntária da ciência da consciência. Eu não sei se ainda hoje, mas eu acho que já foi. Marisa sofreu um derrame. Foi o início de uma experiência que ela jamais esqueceria. E aí meu coração parou. Eu tive uma parada cardíaca. Cheguei num lugar cinza, era uma tenda grande e um homem muito forte. E eu virava para ele e falava, olha para mim, me perdoa. Durante o coma, o que para ela são relatos de vidas passadas, se misturaram a coincidência. Esse é um ponto interessante de se colocar também, que é o seguinte, às vezes a pessoa, ela passa por um EQM e ela fala, nossa, mas... E aí surge aquilo que justamente ela não sabia, aquilo que ela não admitia. Então ela falava assim, poxa, mas eu não sabia que eu tinha que perdoar alguém, ou não sabia que eu estava em débito com fulano, com Beltrano, mas na hora da EQM vem a desculpa, aquilo que estava às vezes em conflito dentro dela, aquilo ressurge com gosto e a pessoa não tem como dizer que não existe, ou que não estava acontecendo. Então tudo isso pode e acontece. As EQMs e as experiências fora do corpo são reveladoras do ponto de vista da nossa vida emocional. Quanto a isso, não há dúvidas nenhuma, né? Coincidências desta vida. Quando eu saí da UTI, fui para a SEMI, eu liguei para Ana para dizer para ela, para agradecer a visita dela. Ela quase caiu da cadeira, porque ela não foi me visitar. Ela foi com a filha no hospital no pronto-socorro. A amiga é a administradora de empresa, Ana Oliveira, que desde aquele dia não duvida de mais nada. Ela falou a roupa que eu tava, o jeito que eu tava. Então era assim, parecia que ela estava me acompanhando lá no hospital, passo a passo. A minha alma saiu do meu corpo e passeou no hospital. Gente, o que tem de relato assim impressionante. E aí tem gente que ainda teme falar que é minha alucinação. Aqui no canal mesmo, tantos relatos que eu já li. Me lembrei agora de um caso de uma mulher que ela também saiu do corpo e ela ficou no hospital e viu uma parente lá que tinha um suéter. Ela estava sozinha e ela com frio acabou pegando aquele suéter para ela. Quer dizer, foi um furto, mas não tinha ninguém ali, não sabia de quem que era o dono. E ela comentou o caso depois e a pessoa falou, não, mas como é que você sabia que eu estava lá? E como é que você sabia que eu peguei aquele suéter para mim? Pessoa envergonhadíssima, assim. Não foi um roubo deliberado, mas foi algo que aconteceu e os detalhes é que chamam a atenção. Então, vai falar que é sonho, vai falar que é alucinação, que é delírio? Não é. EQM, experiência, e também a experiência fora do corpo, são muito mais profundas do que isso, né? Com certeza. Por todo o mundo, histórias como essa desafiam a ciência. Pessoas à beira da morte garantem que saem do próprio corpo, ouvem e veem parentes que já morreram, são atraídos por uma luz ou assistem a própria vida numa espécie de retrospectiva. A esse conjunto de características tão peculiares deu-se o nome experiência de quase morte. O termo surgiu em 1975, quando o pesquisador Raymond Moody reuniu relatos de mais de 100 pessoas que tiveram morte clínica e, quando voltaram, tinham muitas histórias para contar. O Raymond Moody, para quem não conhece, é realmente uma pessoa, talvez o maior expoente, internacionalmente falando, da experiência de quase morte. E os livros dele, pelo menos o primeiro, Vida Após a Vida, é um marco aí dentro da história, dentro dessa área de pesquisa, com certeza. E esse documentário que está mostrando aqui, ó, para quem não viu, vale muito a pena, tá? Quem sabe um dia a gente pode até reagir ele também, se vocês gostarem da ideia. Coloque nos comentários aqui, porque esse documentário do Raymond Moody são de pessoas contando casos reais, contando em detalhes como foram as suas experiências de quase morte. Então a gente pode fazer uma reação a esse vídeo também. Muito legal, excelente. A ciência estuda estes relatos e são muitas as teorias. Uma delas explicaria as visões durante as experiências de quase morte. Neste momento, a falta de oxigênio no cérebro provoca a liberação de substâncias químicas no sistema límbico.
partir daí você tem a montagem das ilusões, a montagem dessas alucinações, né, que muitas vezes as pessoas relatam nas experiências de quase morte. Só um detalhe aqui, o Dr. Eben Alexander, que escreveu lá A Prova do Céu, um dos maiores neurologistas, né, internacionalmente falando do mundo, passou por uma EQM e ele pôde ver na prática o que era uma experiência real fora do corpo e o que era o processo alucinatório que ele teve depois do seu retorno ao corpo físico. E ele pôde afirmar categoricamente que existe vida após a morte. Agora, claro, estou falando isso para ninguém acreditar, mas essa explicação de que é meramente tudo cerebral está datado. E quem passa pela experiência sabe, pelos detalhes e pelas comprovações posteriores, que isso pode ser tudo, menos alucinação. Para o premiado neurocientista Miguel Nicoleles, um fenômeno que merece ser investigado. Então nós estamos estudando pela primeira vez as bases neurofisiológicas de fenômenos como esse, né? E estamos aprendendo o que significa experimentar essa sensação do seu corpo estar saindo de você mesmo quando a pessoa sofre um acidente de automóvel ou tem uma cirurgia, uma anestesia e uma série de outros eventos que tendem a produzir em alguns pacientes essa sensação do corpo se saindo de si mesmo, né? Na verdade, as EQMs ainda são um grande ponto de interrogação nesse grande livro que é a ciência contemporânea, que ainda está sendo escrito. Perfeito. O que a ciência não consegue explicar recheia as páginas dos livros e a imaginação de cineastas. Quantas experiências de quase morte podem acontecer em tragédias que atingem milhares de pessoas? O ator e diretor Clint Eastwood deu vida a uma delas ao contar a história de uma jornalista francesa durante o tsunami de 2004, onde mais de 400 mil pessoas morreram. Você ficou além da vida, se não me engano. É isso. Filme ótimo, excelente. Arrastada pelas gigantescas ondas, ela vive uma experiência de quase morte. Foi durante uma regata no Espírito Santo em 1998 que a vida de Lars Grael sofreu uma guinada. Uma lancha invadiu a área de competição e atingiu o barco do velejador, que teve a perna amputada. Minutos depois, quando eu já estava no transporte entre o Yacht Clube do Espírito Santo e o hospital em Vitória, eu tive uma parada cardiorrespiratória. E nessa parada houve uma sensação, primeiro, de impotência, de eu deixar de controlar os meus movimentos, e depois uma sensação de paz muito grande, assim, e aonde estranhamente você tem uma espécie de levitação, de sair do próprio corpo, e me vi de fora e levantando e me afastando, né, até a hora que eu volto. Tudo aconteceu em poucos segundos. Logo ele foi reanimado pela equipe médica. Eu era mais racional, né? Mais racional e achando que simplesmente era uma energia que se apagava e aí você foi, né? Tudo que deixa é memória. Mas após essa sensação, né, me deu, né, a crença de que possa existir algo, né, após a morte, né? Agora, o que é? Não posso comprovar. 2 medalhas de bronze em Olimpíadas, 10 vezes campeão brasileiro de vela e, mais que tudo isso, um novo homem. Lars, vamos aplicar a técnica de sair do corpo e ter outras experiências dessa, porque aí você vai entender muito bem o que existe na vida após a morte. Não pelo que te falaram, mas pelo aquilo que você pôde experimentar repetidas vezes. Por isso que sair do corpo é maravilhoso. Não é ter uma experiência só e ficar conjecturando, é você poder ter, quem sabe, uma vez por semana, ou em alguns casos mais profissionais, sair do corpo toda a noite, com total lucidez. É outra coisa, meu amigo, é outra coisa. A partir dali, poxa, eu comecei a dar muito mais valor à vida, o hoje, né? Não buscar a felicidade daqui, no futuro. A felicidade é hoje, aqui, agora. Do you love Gantt charts?
Here's how easily you can build one in quick. Anúncios. Essa eu não contava. Ir para o além e voltar a viver. Experiências desse tipo são chamadas de quase morte e intrigam os cientistas. Em Minas Gerais, uma equipe de médicos estuda pacientes que vivenciaram isso depois de sofrer parada cardíaca. O grupo quer descobrir se existe uma razão clínica para histórias tão impressionantes que desafiam a ciência no mundo todo, como a da médica que relata ter experimentado por 2 vezes a sensação de que morreu e passou a viver de novo. É o que você vai ver na reportagem especial de hoje. Então, segunda parte que eles fizeram aí do Além da Vida da Band. Vou deixar, né? Que coisa. Jovem. De repente, começou a subir todos os assoalhos, começou a subir tudo, as paredes começaram a ficar tudo branco, já não via minha filha e tal, assim, ficou tudo branco. E eu estava me sentindo ótimo, leve, flutuando assim. Aí eu vi minha filha falar, pai, não morre. E aquele instante lá, eu voltei. Demétrio é delegado. Trabalhou no Departamento de Investigação contra o Crime Organizado de... Você viu como ele fica emocionado, né? A pessoa fica entre a vida e a morte, sai do corpo, e vem o parente, pai, não vai não, fica comigo. E aí o emocional fala, não, tem que voltar para quem eu amo, e a pessoa acaba voltando. Isso é... Você vê como a experiência muda, mexe com a pessoa, né? É outra coisa. De São Paulo, Deike, durante 18 anos. Perdeu a conta dos casos que acompanhou, mas se lembra de arrumar tempo para levar aos presos o que viu e ouviu. Depois que eu fazia minha parte, prendia em flagrante, eu falava com ele, mas você viu o que você fez? Você tirou a vida de uma pessoa jovem. Você vai refletir que essa pessoa que se matou não está morta, está viva do lado de lá. Você imagina como ele deve estar lá. A dúvida é a mesma. Afinal, existe vida depois da morte? À medida que a medicina avança nas técnicas de reanimação, mais e mais pessoas garantem que voltam com a resposta. Existe uma continuidade da vida e que nós precisamos saber viver equilibrado nessa vida aqui. Quando o coração para, o sangue deixa de circular pelo corpo, o cérebro não recebe nutrientes e oxigênio e começa a apagar lentamente. Mais de 90% dos pacientes que sofrem parada cardíaca não resistem. Mas entre os que sobrevivem, estima-se que 12 a 18% tenham vivido a experiência de quase morte. É isso aí, faixa de 20% é dito, na média. O cardiologista Sérgio Timerman salva vidas há mais de 30 anos nas emergências dos hospitais. E ouviu histórias sobre pessoas que se aproximaram do limite entre a vida e a morte e voltaram. Para ele, as visões podem ser explicadas cientificamente. É o corpo reagindo a uma parada cardíaca. Agora só um detalhe, 90% não resiste a uma parada cardíaca. Mas quanto desses 90% foram pessoas que tiveram um EQM e falaram, eu não quero voltar, eu quero ficar? Isso é uma estatística que eu gostaria de saber, mas que não tem como a gente poder precisar. Mas que tem muita gente que não quer voltar. Isso tem. Haveria um bombardeamento de endorfina. A gente sabe que a endorfina é prazeroso e esse bombardeamento faria com que essa pessoa se sentisse nas nuvens, indo para algum lugar prazeroso a ele, às vezes até dificultando o retorno dele, como são os relatos feitos na literatura. De uma coisa todos têm certeza: durante uma parada cardíaca ou em coma, um paciente não poderia ver o que acontece numa sala de cirurgia. Exatamente. Pois a Aparecida garante que viu. Eu lembro de todos os detalhes, todos os passos, cada palavra que eles disseram, o movimento que eles fizeram, os objetos que estavam lá, tudo. Eu lembro que o tórax estava aberto e estava fazendo massagem cardíaca. Eu falei, doutor, eu quero que o senhor me explique essa parada cardiorrespiratória que eu tive. Ele olhou para mim e falou assim, quem te contou isso? Eu falei, ninguém me contou, eu vi. E a hora que o senhor saiu da sala, o senhor jogou as luvas num cesto grandão, o senhor saiu da sala e aquele médico japonês veio pro lado do senhor. Ele ficou com o olho arregalado olhando para mim. A médica diz que já viveu 2 experiências como essa. A primeira aos 16 anos, que ela acabou de relatar. A outra, em 1994, durante um acidente de carro.
E a Aparecida não esquece do que viu. Aí eu senti como se alguém me puxasse. Eu senti um puxão, como se fosse, sabe, um imenso aspirador de pó, te puxando. Aí de repente eu estava no asfalto. Aí eu fiquei assistindo o carro capotar. Aí depois eu lembro do motorista saindo, tirando a minha amiga do carro. E metade do carro ficou destruído, metade do carro, que é o lugar que eu estava. E eu lembro de um rapaz olhando e falou assim, ah, tem uma mulher morta ali. E apontou. A hora que eu olhei, aí era eu. São visões, sensações que não podem ser medidas, filmadas, fotografadas. Então, como provar que elas são reais? E se são reais, o que elas podem nos mostrar a respeito do funcionamento do cérebro humano? Perguntas que os cientistas perseguem há mais de um século e que agora podem estar mais próximas da resposta. Em Juiz de Fora, a 250 quilômetros de Belo Horizonte, os alunos de medicina percorrem os hospitais em busca de pacientes que sofreram parada cardíaca. Tudo vai para essas planilhas. Quanto tempo o coração ficou parado? Que tipo de medicação foi usada? E o mais importante, as histórias de quem sobreviveu têm para contar. Por mais iniciativas como essa, de médicos interessados, fazendo perguntas, né, querendo realmente saber e entender. Porque o que tem de médico que banaliza, que desconversa, que não está nem aí, ixi, por mais médicos, por mais pesquisas científicas sobre EQM, por favor, precisamos disso. Ao pisar no terreno da morte, ao invés de certezas, os cientistas descobrem novas possibilidades. Uma delas é a de que cérebro e consciência são duas coisas que caminham separadamente. Exatamente. A mente seria uma produção separada das ondas elétricas do cérebro. A princípio parece algo sobrenatural, mas não tem nada de sobrenatural. Se acontece, se são relatados, nós precisamos testá-los. A pesquisa feita em Juiz de Fora faz parte de um grande estudo que envolve cientistas dos Estados Unidos, Europa e Canadá e pretende responder se as pessoas que passaram pelas experiências de quase morte têm algo em comum, além dos relatos que contam. Foi porque foram melhor reanimados? Será que o cérebro funcionou melhor durante esse período que eles estiveram sendo reanimados? E se posteriormente, como alguns autores sugerem, esses pacientes tiveram melhora da sua função cognitiva, pela melhor reanimação ou se pelo próprio episódio de experiência de quase morte. Com o Amazon Prime você tem frete grátis, filmes e séries e milhões de músicas. Tudo isso por R$14,90. Nos hospitais, médicos e enfermeiros convivem com relatos impressionantes de pacientes que ficaram entre a vida e a morte e afirmam se lembrar do que viveram durante a internação. Mesmo sem explicação lógica, essas experiências estão humanizando o atendimento nas UTIs. É o que você vai ver hoje na série Além da Vida. Um mal súbito. Uma parada cardíaca. E uma história que Marineide não se cansa de repetir. Logo que eu dei entrada no hospital, com a parada, com tudo que eu... Detalhe que a Marineide, ela é uma pesquisadora, uma professora, pesquisadora da consciência, do estudo da consciência, chamada Conscienciologia. Inclusive escreveu um livro falando de experiências sobre a questão da saída do corpo. Então fica aqui a recomendação. Eu não lembrava que ela estava nesse vídeo, obviamente. Então teria separado aqui a capa do livro e tudo mais, mas com certeza eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que vocês possam acessar, tá? Então a Marineide é uma ótima pessoa, já conheci pessoalmente, brevemente, rapidamente, mas fica aí a sugestão e a indicação do que ela já produziu, tá? Me percebi fora do corpo e vi todo médicos, enfermeiros mexendo com o meu corpo. E eu me via fora e via o meu corpo. Então, fiquei numa situação muito estranha. Nesse momento, foi uma confusão total. Que eu dizia, mas o que eles estão fazendo comigo? Eu estou aqui. Mas os livros onde estudou enfermagem só não ensinaram uma coisa. O que acontece com a vida quando a morte parece certa? Eu fui em busca de tentar entender. Em algum lugar eu vou entender aquilo que aconteceu comigo. Pelos hospitais e clínicas, quem busca respostas geralmente esbarra em outras perguntas.
Com 25 anos de UTI, o médico Antônio Falcão jamais conseguiu explicação para o que ouviu de 2 pacientes. Ele contou que se viu internado na terapia intensiva, ele se viu na cama da UTI. E o outro, um paciente em pós-parada, que também teve esse relato, que se viu na cama sendo atendido e viu um túnel. Ciência para isso? Não tem. O que a gente... são os relatos. Isso não tem ciência para isso. Os relatos são raros e muitos têm vergonha de... Nem tão raros assim. E também o negócio do tem ciência besteira. É uma pena que ele não conheça aí a projeciologia, que é a ciência que estuda as experiências fora do corpo. É uma ciência? Sim. No entanto, com outra ótica, outros paradigmas e outras formas de poder se estudar. Porque quando ele fala ciência, do ponto de vista acadêmico, isso ainda realmente é falho. Mas que existe sim pesquisadores e uma especialidade voltada para o desenvolvimento e entendimento dessa área pós, né, além do corpo, além da dimensão física. Ah, meu caro, isso aí já tem. Em 2011, quando foi lançado isso, também já tinha, tá? Não é coisa nova não. Já tinha bastante tempo já nessa época. De contar. Mas quando acontecem, as equipes médicas são as primeiras a ouvi-los. Então ele me chamou, ele falou pra mim: ô enfermeira, eu gostaria de te contar uma coisa que se passou comigo. E falou assim: nossa, é uma coisa tão impressionante, mas verdadeira. E naquele momento, assim, eu achei até que ele tivesse dizendo que eu não ia acreditar no relato dele, né? Ao invés disso, por trás dos jalecos, encontramos vidas transformadas por histórias de pessoas que garantem ter provas da continuação da existência. Ele me contou que naqueles dias que ele estava no tubo, que ele estava sedado, que ele viu assim o fundo do túnel longo, era um túnel longo, escuro, e lá no fundo ele viu uma luz. E ele foi caminhando. Aí quando ele estava se aproximando desta luz, ele reconheceu um amigo dele que já tinha falecido, né? E quando assim, ele foi se aproximando deste amigo, o amigo simplesmente fez assim com as mãos, uma das mãos para ele, e falou para ele: não é o seu momento. E daí, né, ele sobreviveu mais 2 anos, depois infelizmente ele veio a falecer. Então eu acho que é isso, a gente não consegue saber realmente o que é, mas a gente sabe que existe. Nas salas de cirurgia, nos corredores onde as macas passam apressadas no caminho do atendimento, nas emergências médicas, nos leitos de UTI. Muitos dos relatos dos que garantem ter vivido uma experiência de quase morte acontecem dentro dos hospitais. É aqui, no terreno da ciência, que muitas destas histórias desafiam a razão. Não, desafio a ciência, Coisa mais rara no Hospital Estadual de Sumaré, no interior de São Paulo, é encontrar o infectologista Carlos Oliveira parado. Daqui a 10 minutos, 34, aí você vai 10 contando direitinho? A rotina de médico intensivista é pautada pelas emergências que acontecem todos os dias na UTI. Entre tantas situações imprevisíveis, uma ele jamais esqueceu. Ficou famosa porque ele falou que a esposa tinha se ausentado em 2 visitas. E todo mundo estranhou, porque estava em coma profundo. Estava no nível mais profundo que a gente deixa um coma. Hoje, difícil encontrar alguém que não tenha ouvido falar do seu José. Lembrando, coma profundo do ponto de vista cerebral. Mas a experiência, como ela é extracerebral, como ela é fora do corpo, é outra natureza. Mas todo mundo fica pensando: mas peraí, como é que o cérebro dele consegue captar se ele estava em coma profundo? Não é o cérebro, gente. A consciência transcende o corpo. É isso que alguns ainda não entenderam, né? Ele percebia, ele sentia as pessoas se aproximarem dele, as pessoas tocarem ele. Ele diz que, não de ouvir, porque ele nos diz que não ouvia, ele só sentia. Que ele conseguiria até identificar as pessoas através do toque. Isso eu achei assim, diferente de todos os casos que a gente já cuidou até hoje. Um relato, uma coisa nova, assim, para nós, nos marcou muito. Tanto que ajudou a mudar a rotina da UTI. Para mostrar a importância de ser carinhoso no trato, de vir numa condição adequada, né? Se você não tem condição emocional, é melhor você se refazer antes de entrar aqui, né? Realidade ou alucinação? A consciência pode existir mesmo quando o corpo para?
Ou tudo não passa de sensações ou de memórias criadas pelo cérebro? O tema é tratado no novo livro do neurocientista Miguel Nicoleles, um dos 20 cientistas mais influentes do mundo. São teorias que explicam como o cérebro cria o que ele chama de ilusão. Hoje nós sabemos que é quase que uma ilusão criada pela combinação de estímulos visuais e estímulos táteis, a ponto de experimentos hoje em alguns laboratórios na Europa permitirem que você possa ter a sensação, através de uma ilusão, que você ocupa outro corpo. Você vê, né? As evidências mostram tudo e chega um cara e dá um tiro no pé da matéria, né? Mas assim, claro que se você consegue promover certos estados, significa que aquilo não existe. Então, você consegue promover a pessoa sentir, sei lá, gosto de carne na boca, mas não quer dizer que não exista carne. Ela consegue reproduzir certas sensações, mas não quer dizer que é cerebral. Infelizmente, alguns ainda, né, alguns cientistas renomados querem refutar, quando na verdade as evidências mostram que é justamente o lado oposto, né? Mas ciência é isso, refutação, pesquisa, debate, tá tudo certo. Enquanto a ciência segue com as perguntas, eles garantem que já sabem a resposta. Isso aí. Essa vida é contínua, ela não acaba. Não adianta, você pode perder o corpo, pode perder o som, mas a vida continua. A nossa alma, ela é eterna. A crença de que possa existir algo, né? Após a morte, né? Agora, o que é? Não posso comprovar. Não posso falar porque não cheguei até lá, né? Comecei a sair e voltei. Você já reparou que nos momentos de muita pressão, você se torna uma pessoa muito mais produtiva? Quando o tempo está acabando, parece que seu cérebro te entrega... Na semana passada, o Jornal da Band mostrou histórias de pessoas que viveram experiências no limite entre a vida e a morte. São relatos impressionantes que desafiam a lógica e também a ciência. Hoje você vai ver depoimentos de telespectadores que passaram por experiências de quase morte e decidiram contar suas histórias aqui depois de assistir a nossa série. E o que dizem as religiões sobre esses fenômenos? É o que você vai ver agora em mais uma reportagem especial da série Além da Vida. Me senti muito cansado, vi que alguma coisa de anormal estava acontecendo. Falei para minha esposa, ela imediatamente me levou para o hospital. Mas naquele momento eu tive um infarto. Aliás, eu não sabia o que tinha acontecido comigo. Via vultos na minha frente. E essa paz que tomava conta, me enchia. E essa paz só foi terminar quando me trouxeram de volta. Tanto relato do canal falando isso, né, gente? Poucas vezes Roberto contou o que viu, mas uma série de reportagens exibida na semana passada no Jornal da Band fez com que ele relembrasse a experiência. Quando eu ouvi aquilo, aí foi que eu percebi que eu não estava sozinho. Eu não tinha sido o único a sentir aquela sensação. Outra pessoa estava junto comigo. A história que chamou a atenção do consultor de RH aconteceu bem longe de São Paulo, no litoral do Espírito Santo, onde Lars Grael participava de uma regata. Um barco invadiu a área da competição e atingiu o velejador, que teve uma das pernas amputadas. Uma sensação de paz muito grande, assim, e é onde, estranhamente, você tem uma espécie... Então, pelo que ela falou, se não me engano, essa série aqui, essas matérias foram uma vez por semana, se não me engano foi isso. Por isso que deu tempo de pessoas entrarem em contato, quererem relatar. Agora dura isso, né? Quando, principalmente na TV naquela época, como não tinha gravação, o YouTube ainda era muito pequeno, você vê, eles voltam a, né, joga de novo aquilo que já passaram, porque a maioria das pessoas não lembra, não viu, e fica por isso mesmo. Então, estão repetindo a matéria, né? Coisas da televisão. De levitação, de sair do próprio corpo e onde eu pude assim me ver de fora, né?
Descobrimos então que os relatos de pessoas que garantem que deixaram o corpo viram e ouviram o que aconteceu durante o socorro médico e subitamente voltaram podem ser mais frequentes do que imaginamos. Bem mais frequente. Eu estava entrando num túnel, uma luz lá no fundo, e eu fui, conforme eu ia caminhando, a luz ia crescendo e aumentando, e eu fui chegando até por uma claridade geral, total. É uma coisa que foge daqueles parâmetros de claridade que a gente vê, e aí eu queria voltar, pedi para voltar, que eu ainda tinha muita coisa para fazer aqui. Os relatos acontecem no mundo todo e a ciência procura uma resposta. De acordo com uma delas, a falta de oxigênio no cérebro causa a liberação de substâncias químicas no sistema límbico, o que explicaria as visões. Você tem o seu cérebro desligando as imagens novas e que se formam à sua frente e recolhendo ou formando novas imagens a partir de lembranças que já estão previamente fixadas dentro do cérebro. Negativo, né? Até porque tem muitas experiências que não tem nada a ver com memória, mas tem a ver com o presente atual e ela consegue depois comprovar depois. Como é que isso pode ser uma criação mental meramente? E outra coisa, e os casos onde a pessoa tem a chamada fenômeno da pré-cognição? O que é isso? É a chamada premonição popularmente, onde a pessoa tem acesso a imagens futuras do que vai acontecer e ela volta para o corpo depois da EQM ou depois da experiência fora do corpo. E aí, aquilo que ela viu, de fato se consuma. Aquela memória, aquela visão do futuro veio se concretizar. Vai falar que é alucinação? Então, essa explicação de quem quer negar realmente não vai muito longe, né? A partir daí você tem a montagem das ilusões, a montagem dessas alucinações, né, que muitas vezes as pessoas relatam nas experiências de quase morte. Mas ninguém tira de Aparecida a certeza de que tudo o que viveu durante um acidente de carro foi real. Eu lembro do carro virando, nesse momento é como se alguém fosse apagando a luz devagar, mas numa fração de segundo. Aí eu senti como se alguém me puxasse. Eu senti um puxão, como se fosse, sabe, um imenso aspirador de pó, te puxando. Aí de repente eu estava no asfalto. Aí eu fiquei assistindo o carro capotar. E eu lembro de um rapaz olhando e falou assim, tem uma mulher morta ali. E apontou. A hora que eu olhei, aí era eu. Verdade, ilusão ou loucura? As histórias são tão surpreendentes que muitas pessoas preferem nem contar. Enquanto a ciência tenta explicar o que acontece com tudo isso, quem decidiu olhar para esses fenômenos com os olhos da fé garante que já não há mais mistério. Foi durante uma reunião do grupo espírita que Rita recebeu uma mensagem impressionante. A tristeza não te faz bem. Até sua sobrinha está se contagiando com isso. Teu corpo não fica bem. E já chega eu assim. Estou passando por um momento muito lúdico. Vejo algumas situações e é estranho. Não parece que está acontecendo comigo. Quem assina a carta é Valdir Moreira, o marido de Rita, que naquele dia estava em coma no hospital depois de complicações provocadas por uma cirurgia. Inclusive na nossa live, uma live recente aqui do canal, fizeram essa pergunta, de que se a própria psicografia pode ser feita apenas por quem já morreu. E eu dei um exemplo que não, e olha outro exemplo aí. Então a pessoa em coma, ela está fora do corpo dela, ela pode ir até alguém, passar uma mensagem, seja ela telepática, uma mensagem visual, ou mesmo uma psicografia. Então ela toma, o médium cede ali o corpo dele, e a pessoa então consegue escrever, passar uma mensagem, mas ela não morreu. Inclusive, qualquer um de nós pode fazer isso. Ao dormir à noite, por exemplo, você pode sair do teu corpo, ir até uma sessão, alguém que esteja fazendo isso, ou talvez outro lado do mundo, onde tenha pessoas dedicadas a isso com um fuso horário diferente. Você pode ali acoplar com o sensitivo, passar a mensagem, escrever num papel, e depois você volta para o teu corpo. Então você não precisa estar em coma para fazer isso, nem precisa ter morrido necessariamente. Então tudo isso é possível de fazer através da experiência fora do corpo, tá? E veja o cara, ele estava em coma e passou a mensagem para a esposa dele. Impressionante, né? Minha mãe, que já não estava mais aqui,
Cito uma sobrinha que ninguém sabia que ela estava comigo no hospital. Depois de 45 dias, Valdir acordou. Ele afirma que durante o tempo em que esteve no hospital, saiu do corpo e visitou outros planos. Um céu maravilhoso, todo estrelado, coisa assim que é só para encher a alma mesmo, coisa que eu nunca, materialmente, no mundo, acho que não tem um lugar assim tão lindo. Para eles, é a prova do que prega o Espiritismo. Bem próximo de nós existe um mundo que não conseguimos enxergar. Por conta disso, a gente tem uma visão muito clara, muito tranquila, né, sobre o fenômeno de experiência de quase morte. É um desligamento que não se efetivou. Só isso. Do ponto de vista espírita, ainda é mais tranquilo. Agora, outras religiões sofrem um pouco mais, porque falam de vida única, mas é que me mostra que tem vida passada. Falam de um determinado céu, que na verdade não existe bem daquela forma. Enfim, tem tantas coisas que são contrárias ao que muitas religiões falam, que a EQM acaba sendo para elas mais problemática do que propriamente um reforço ou vamos dizer assim, um modo de confirmação daquilo que elas pregam. Então, para a maioria das outras religiões é um grande problema realmente. Mas o que faz tantas pessoas registrarem imagens e informações tão claras quando estão próximas da morte? Para esse padre, todas as sensações e visões são criação do próprio cérebro. Você não pode separar jamais a alma do corpo. Aí, a alma só separa do corpo quando nós morremos. Nós temos... Vocês entenderam o que eu falei? Não, a alma não separa. Não separa, meu amigo. E aí, a pessoa que volta com a informação, o padre fala, não, isso não existe. E a pessoa vai falar para o padre, para o pastor dela o quê? Não, tudo bem, o que eu vivi, o que eu senti, o que eu comprovei. Então, a EQM cria muito problema para quem é religioso, dependendo, para a grande maioria das religiões, com certeza. A espírita ainda parece ser a menos pior, mas cria muito problema. O padre negando, isso aí gente, falou tudo, né? Imagens na nossa mente. Então você vai ver alguma coisa que você já tem, está no teu inconsciente, mas você tem, não é uma coisa que vem do além. Não, imagina. As histórias se repetem entre pessoas de diferentes culturas, classes sociais, crenças. E a coincidência mais impressionante acontece quando elas voltam. O que se vê são pessoas transformadas para sempre pelo que viveram no limite entre a vida e a morte. Me fez pensar que eu tenho muito mais a oferecer para as pessoas que estão ao meu lado. Eu tinha medo de morrer, não tenho mais. Aí você passa a ver que a felicidade está nas coisas mais simples da vida. E não na sofisticação, nos bens materiais, na fama. Isso é bobagem, isso é passageiro. Isso é bobagem, Isso aí, pessoal. Então vocês viram um vídeo ali bem interessante, bem legal, sobre vários pontos que dá pra gente refletir aí sobre a existência da vida após a morte, sobre EQM e tudo mais. Mas e aí, o que vocês acharam desse vídeo? Gostaram? Querem outras reações? Querem outros vídeos? O que você tiver de ideias, coloquem nos comentários para que... Claro, tem vídeo que não dá para falar porque às vezes tem direitos autorais, pode ter uma série de complicações, mas tem muita coisa que dá e a gente vai poder analisar e rever para entender um pouco mais sobre a vida após a morte, sobre EQM e sobre a evolução da nossa consciência. Gostou do vídeo? Então curta, porque quanto mais curtidas, mais esses assuntos serão divulgados pela plataforma para pessoas que não sabem nada dele. Então, você viu ali uma pessoa falando, não, eu vi aquele relato e falei, nossa, eu não estou sozinho. Pois é, muita gente não sabe nem que chama EQM. Às vezes vê um vídeo aqui do canal e fala, nossa, isso existe, é um nome, eu já passei por isso. Quantos já escreveram nos comentários aqui que descobriram que chamava EQM, descobriram através dos vídeos? Então, é muito importante, para ter essa divulgação, o seu like é muito importante. Então, agradeço muito que os vídeos do canal aqui sempre tem muitos likes, então muito obrigado por vocês e para vocês aí, por essa ajuda enorme que tem nos dado aí. Então, curta o vídeo, se inscreva se tem interesse nesses assuntos, se tem interesse em temas ligados aí ao que a gente trabalha aqui no canal. E é isso. Então, gente, eu fico por aqui, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima. Valeu!